Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos a conversar com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Começamos hoje por fazer uma referência a Charles Michel, que anunciou há um mês que iria abandonar o cargo de presidente do Conselho Europeu, mas que recuou na sua decisão. Doutora Ana Rita Barros, porquê? Por várias razões. Segundo o próprio mencionou, não quis prejudicar as instituições europeias, não quis também que o Conselho ficasse dividido e que minasse o projeto europeu. São as suas próprias declarações, mas segundo ele, houve várias pressões que ele classifica como reações extremas, quer internas, quer externas, para que continuasse. Isto porque o seu mandato só acaba no final de novembro, não é? Sim. E se fosse candidato a membro do Parlamento Europeu e tivesse que ocupar o seu assento, teria que tomar posse em meados de julho. Portanto, tinha muitas implicações até à altura em que iria ser escolhido um novo presidente para o Conselho. O calendário, digamos, não era o melhor. Não é coincidente. E o que é que aconteceria? A pressão foi muita e o que é que acarretaria para as instituições europeias? Um cenário de uma presidência a ser exercida por uma presidência rotativa, que não é uma presidência rotativa qualquer, é uma presidência rotativa húngara. Além disso, podia pressionar a escolha da liderança das instituições, desde logo a instituição Conselho Europeu, e há também um Conselho Extraordinário que se realizou ontem, que se adivinhava difícil, e que foi difícil, como veremos, pré-reunião, e cuja decisão podia ter algum peso no resultado final deste Conselho Extraordinário. Realizou-se o Conselho Europeu Extraordinário, reuniu-se ontem. Quais os temas em cima da mesa? Tema pendente de dezembro último, que era desde logo o orçamento a médio prazo da União. E o orçamento a médio prazo porquê? Porque, entretanto, entre as negociações para o quadro 2021-2027 ocorreram diversos factos, desde logo as consequências de uma pandemia, as taxas de juro que subiram, um conflito, uma inflação que nós todos conhecemos. O que é que estava em jogo num montante elevado? 64,6 mil milhões de euros. O apoio à Ucrânia. O apoio à Ucrânia, chamado o mecanismo da Ucrânia. O mecanismo da Ucrânia representa, neste envelope financeiro, 77% do pacote. 77% é muito, são 50, em termos absolutos, 50 mil milhões de euros. E estava em risco de não ser aprovado. Não ser aprovado, era exatamente o principal ponto. As outras rubricas discutidas e que foram também aprovadas eram 12% para a política de vizinhança e a política externa europeia, 2% para as migrações, um tema quente também, e também um pouco menos do que isso, 1,tal% para a plataforma estratégica tecnológica. Portanto, agora, relativamente à Ucrânia, o que é que nós tínhamos? Tínhamos a oposição do primeiro-ministro húngaro. O anúncio foi feito por Charles Michel meia hora depois da reunião se ter iniciado, muito rápido. E esta rapidez deveu-se a negociações prévias. Negociações prévias. Com quem? A primeiro assento das negociações, do que é conhecido, foi entre o Presidente do Conselho, a Presidente da Comissão, o Primeiro-Ministro húngaro, a Primeira-Ministra italiana, o Presidente francês e o Chanceler alemão. Portanto, as principais economias europeias. Juntaram-se depois, numa segunda ronda de negociações, os Países Baixos e a própria Bélgica, que exerce a presidência rotativa. E, segundo o comunicado, conseguiram dissuadir Viktor Orbán de aplicar o veto tão anunciado. O que é que Viktor Orbán, enfim, em princípio exigiu em contrapartida, né? Que a Comissão Europeia acompanhasse a implementação do pacote à Ucrânia, produzindo anualmente um relatório de acompanhamento da aplicação destes fundos na própria Ucrânia. Aquilo que o Conselho se comprometeu
a pedir à Comissão para fazê-lo. E prometendo também o Conselho uma outra cláusula, digamos aqui, exigida por Vítor Orbán, que daqui a 2 anos, quando fosse o início das negociações do novo quadro, porque o quadro acaba em 2027, fosse revisto o processo de ajuda. Veremos o que é que acontece. 2 anos é muito tempo. Em termos políticos, noutros termos é bastante rápido. Veremos o que é que acontece. O acordo foi alcançado. Foi. Falamos ainda do Banco Central Europeu, que divulgou as políticas que irá desenvolver em 2024, portanto este ano e no próximo. Políticas normalmente dirigidas para o aspecto das transições climáticas e economia verde, ecologia. Mas primeiro o banco focou que o seu principal objetivo é atingir a meta dos 2% na inflação. Portanto, esse é redutivo. Mantém-se. Depois referiu a segurança da moeda. 2023 foi o ano em que houve menos moeda contrafeita que tenha sido apreendida. Portanto, foram apreendidas 467 mil notas contrafeitas, principalmente notas de 20 e de 50 euros, mas representam apenas 16 notas contrafeitas por 1 milhão de notas genuínas em circulação. Parece muito, mas não é significativo e tem diminuído, de facto, a contrafação, embora o banco faça sempre um apelo para verificar, inclinar a nota, verificar a marca d'água, enfim, aquelas indicações que todos nós conhecemos. Quanto às vertentes dos domínios em que o banco pretende atuar, o impacto da economia verde, principalmente no mercado de trabalho, na produtividade e no crescimento económico. Sim. Portanto, algumas preocupações. Vai intervir nessas áreas. Relativamente às alterações climáticas, a implicação de um mundo mais quente para o aumento de preços e as necessidades de investimento, que, segundo o banco, são completamente diferentes do que eram uns anos atrás. Relativamente também a uma outra preocupação nesta matéria pelo banco, que é a lacuna existente na cobertura de seguros quando ocorrem naturais que afetam a agricultura, nomeadamente, ou outras... Até outro tipo de responsabilidades. E nós sabemos que nem sempre os seguros cobrem. Também a preocupação do banco com a destruição e degradação da natureza e as suas implicações no sistema económico-financeiro. Nós sabemos que isso é importante e, portanto, são outras variáveis e é uma das preocupações do banco reveladas para 2024 e 2025. Portanto, uma política completamente diferente do que tem sido habitual. Agora. Tem sido alvo de protestos dos agricultores, a política agrícola comum, temos acompanhado isso nas notícias. O que é que está em causa e de que forma a Comissão está a responder? Os agricultores reclamam que nos últimos 2 anos perderam 30% dos seus rendimentos. E o que é que pretendem? Pretendem maiores apoios, pretendem que a Comissão Europeia faça uma revisão, não dizem eliminação, mas é uma revisão dos acordos que têm com países terceiros, principalmente o Mercosul, América Latina, concorrência dos produtos, e também pedem maior flexibilidade relativamente à regulamentação, quer ambiental, quer agrícola. Sim. Porquê? Porque a União Europeia já respondeu esta semana, quarta-feira, derrogando temporariamente algumas regras da PAC, da Política Agrícola Comum. E uma das regras foi exatamente a não obrigação, durante 2024, de manter alguns terrenos em pousio, portanto, sem produção. Além disso, também há sempre a questão das importações da Ucrânia e este ano também da Moldávia, que a Comissão Europeia anunciou que queria ter por mais 1 ano suspensão dos direitos aduaneiros, quer dos cereais da Ucrânia, quer nos direitos remanescentes da Moldávia. E nós sabemos o que o ano passado ocorreu relativamente aos cereais, e os agricultores reclamam exatamente disso, dos custos acrescidos, também da seca, das inundações, das alterações climáticas e das implicações na agricultura, um sector fundamental. Alguns analistas dizem que estas medidas da União Europeia vieram demasiado tarde.
mesmo alguma crítica dentro dos próprios ministros da Agricultura, por exemplo, da Áustria, disse exatamente isso. Devíamos ter tomado medidas mais cedo. Veremos se os protestos terminam e se chegam a bom senso, porque a agricultura é um sector fundamental. Dia 4 de fevereiro é assinalado o Dia Mundial contra o Cancro. A Comissão Europeia olhou para o tema e fez algumas recomendações. Mesmo a propósito, mas sabendo que a competência da saúde não é uma competência da União Europeia, e nós sabemos isso desde o Covid, que falamos nisso, embora a vacina tenha sido desenvolvida a nível europeu e aplicada aos Estados-membros. É uma chamada de atenção. É uma talvez, recomendação. Uma recomendação da Comissão Europeia aos Estados-membros para prevenir o cancro através da vacinação. E que vacinação? 2 vacinas fundamentais, que é o vírus do papiloma humano e a hepatite B. Pretende que até 2030 seja coberto 90% das raparigas com esta vacina do papiloma humano e também os rapazes. Sim. Portanto, um grande aumento. Porque, segundo um relatório recente da União Europeia, 40% dos casos de cancro na União Europeia seriam evitáveis. Além disso, recomenda também aos países para aplicarem mais despesas de saúde no domínio não só da investigação, mas da prevenção. E o que é que recomenda também aos Estados que o façam? Que apliquem estas 2 vacinas que referimos gratuitamente ou então totalmente reembolsáveis, que tenha em particular atenção os grupos alvos especiais e os grupos de risco e que inclua também estas vacinas no plano de prevenção nacional da luta contra o cancro. Portanto, associado exatamente ao dia que se celebra no próximo domingo. Finalmente, uma questão que tem a ver com a rotulagem de produtos alimentares, que às vezes são de difícil interpretação. Pronto, a diretiva já existe, está a ser revista. Sim. E teve um acordo esta semana a nível do Parlamento, que tem ainda que votar, mas que será pacífico certamente, e a diretiva aplica-se exatamente ao mel. E veio na sequência da reclamação de alguns consumidores que encontram no mel açúcar. Pronto, o que é que acontece? A União Europeia tomou medidas neste sentido, o Parlamento chegou ainda a um acordo esta semana, embora provisório, e pretende rever o rótulo. O rótulo tem que ter a denominação de origem e o país, não indicando apenas, como nós vemos, produzido na União Europeia ou não produzido na União Europeia, mas indicando o país. Mais específico, então. Mas no campo visual do consumidor, onde está o nome do produto. Porque muitas vezes está numa zona onde nós não detectamos. E o que é que acontece? Também pretende que quando o produto seja uma mistura, ou seja, tenha origem em vários países, se menciona os 4 países com maior percentagem de origem do produto num local perfeitamente visível. E também que seja incluído no rótulo um código de leitura, um código único de leitura que faça o rastreio até ao apicultor ou aos apicultores. A origem, então. A origem. Esta diretiva até já é conhecida, este conjunto de diretivas, porque não é só para o mel, a seguir ao mel virá a das frutas em sumo, dos doces e das compotas, já são chamadas as diretivas pequeno almoço. Portanto, um nome simpático. Porque também, quando esta for aprovada, que deve ser em breve no Parlamento, depois tem 20 dias para publicação e a seguir 2 anos para transposição, nós sabemos, mas vai se debruçar sobre a tal dos sumos de fruta, das compotas, com a exigência de um mínimo de fruta no produto. E que não seja possível reduzir o açúcar compensando com adoçantes. Porque é o que acontece muitas vezes, em que o consumidor também nem sabe que adoçante é que está, no fundo, a adquirir. São medidas que às vezes falamos de outros assuntos, mas é apenas um rótulo que tem a ver muito com a segurança e a saúde dos consumidores. É a informação ao consumidor para uma decisão também mais acertada. Doutora Ana Rita Barros, a terminar, uma frase escolhida por si. Como foi há dias assinalado o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, a 27 de janeiro, uma frase de um prisioneiro de Auschwitz, Primo Levi, escritor italiano, e que diz o seguinte: não temos regresso. Ninguém deve sair daqui
pois levaria para o mundo, juntamente com a marca gravada na carne, a terrível notícia do que, em Auschwitz, o homem teve coragem de fazer ao homem. Primo Levi. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. E até à próxima conversa. Obrigada, até à próxima.